Olá, sejam bem-vindos a outro dia do calendário do Advento. Meu nome é Benjamin. Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um dia do nosso calendário do Advento à Promessa. Estamos caminhando juntos pela grande história da redenção, na expectativa de preparar o nosso coração para o Natal, lembrando que Deus sempre cumpre aquilo que promete, mesmo quando o caminho parece difícil. Antes da nossa leitura de hoje, vamos recapitular aquilo que já aprendemos até aqui. Desde o início, mesmo depois do pecado, a promessa de Deus permaneceu. O pecado se espalhou, mas ainda assim Deus não deixou de atuar para que aquilo que ele prometeu se cumprisse. Vimos também que Deus chama Abraão e a partir dele começa a formar um povo. A promessa da semente vai se desenvolvendo aos poucos. Primeiro, ela se concentra em um filho. Depois do filho surge uma família. Depois da família, começa a se formar uma nação. Quando a família de José, a última história que nós ouvimos, desceu ao Egito, a Bíblia nos diz que eles eram cerca de 70 pessoas. Mas com o passar do tempo, essa família cresce e se multiplica e se torna um povo numeroso. E é exatamente esse crescimento que desperta medo no faraó, que é o rei do Egito. No começo de Êxodo, nós enxergamos com muita clareza esse marco. A semente que tinha sido prometida está se tornando um povo. E mais adiante, esse povo vai receber a terra que foi prometida ao seu antepassado Abraão. E no cumprimento final, essa promessa não termina em apenas uma nação, mas em uma pessoa. Cristo é o verdadeiro Israel, aquele que representa perfeitamente o povo de Deus e por meio de quem a promessa se cumpre de forma definitiva. Nossa leitura de hoje está em Êxodo, capítulo 2, do verso 1 até o verso 25. Como é um trecho longo, eu selecionei apenas alguns recortes para trazer para o podcast. Mas você, responsável, pode ler o capítulo completo com as crianças, se desejar. Vamos lá? Êxodo 2, verso 1 ao 3. Por essa época, um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram. A mulher engravidou e deu à luz a um menino. Viu que era um lindo bebê e o escondeu por 3 meses. Quando não conseguia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de juncos de papiro e o revestiu com betume e piche. Acomodou o bebê no cesto e o colocou entre os juncos, à margem do rio Nilo. A irmã do bebê ficou observando a certa distância para ver o que aconteceria. Pouco depois, a filha do faraó desceu ao Nilo para tomar banho e as suas servas foram caminhar pela margem do rio. Quando a princesa viu o cesto entre os juncos, mandou sua serva buscá-lo. Ao abrir o cesto, a princesa viu o bebê. O menino chorava e ela sentiu pena dele. Deve ser um dos meninos hebreus, disse ela. Então a irmã do menino se aproximou e perguntou à princesa: A senhora quer que eu chame uma mulher hebreia para amamentar o bebê? Quero, respondeu a princesa. A moça foi e chamou a mãe do bebê. Verso 10. Quando o menino cresceu, ela o levou de volta à filha do faraó, que o adotou como seu próprio filho. A princesa o chamou de Moisés, pois disse: Eu o tirei da água. Verso 23. Depois de muitos anos, o rei do Egito morreu. Os israelitas, porém, continuavam a gemer sob o peso da escravidão. Clamaram por socorro, e o seu clamor subiu até Deus. Ele ouviu os gemidos e se lembrou da aliança que havia feito com Abraão, Isaque e Jacó. Olhou para os israelitas e percebeu sua necessidade. Vamos agora para a reflexão. A família de José se mudou para o Egito e, com o passar do tempo,
cresceu e prosperou. Mas um dia surgiu um novo rei que não conhecia a história de José. Quando ele percebeu que o povo de Israel estava aumentando muito, ficou com medo de que se tornassem uma ameaça e decidiu tornar o trabalho deles ainda mais difícil. Mesmo assim, quanto mais eram maltratados, mais cresciam. A situação ficou tão dura que Faraó mandou que todos os meninos hebreus fossem jogados no rio, trazendo uma grande tristeza para o povo. Foi nesse tempo escuro que Deus enviou um menino da tribo de Levi, chamado Moisés. Ele nasceu entre os escravos, mas Deus preservou sua vida de forma extraordinária e o colocou dentro do palácio do Egito. Deus estava preparando esse menino para, no tempo certo, libertar seu povo e seguir avançando a história da promessa. Deus ouviu o clamor do seu povo. Ele nunca se esquece das pessoas que confiam nele. Mesmo quando a vida parece difícil, Deus está no controle e atua na história para cumprir aquilo que prometeu, mantendo esse povo vivo para trazer seu Salvador. Essa história nos lembra que Deus zela pelo seu povo, mas isso não significa que o povo não passará por dificuldade. Nós somos povo de Deus por causa da promessa cumprida em Jesus. Na nossa vida, também teremos dificuldade, mas Deus ouve as nossas orações, cuida de nós e garante que o maior problema, que é o pecado, já foi resolvido em Jesus. Muito bem, essa foi a reflexão de hoje. E se você é uma criança curiosa, um adulto curioso, você já deve ter feito a seguinte pergunta: como que o faraó não conhecia José se José foi tão importante no Egito? E eu quero explicar isso para que não haja dúvidas na sua cabeça sobre a veracidade dos fatos bíblicos. Alguns estudiosos entendem que isso pode ter acontecido por mudanças políticas no Egito, porque ao longo da história, o país passou por trocas de governo e até por períodos em que povos estrangeiros dominaram a região. Uma das possibilidades é que esse faraó que não conhecia José fazia parte de um povo que dominou o Egito chamado Ixos. E nesse caso, ele não teria como conhecer de fato esse personagem por não pertencer àquela região. Hoje não teremos dinâmica, mas eu quero lembrar a vocês que no verso da página do dia 11 existe uma atividade extra no formato de desenho livre para colorir. Se você gostou dessa leitura, o material completo se encontra disponível no link da descrição. Ali você tem 31 reflexões, mais de 30 atividades para crianças de 3 a 7 anos, além de cards para decorar a sua casa. Todo o material é gratuito e pode ser baixado através do link da descrição. Muito obrigado por me acompanhar no dia 11 do nosso advento. Que Deus abençoe e até a próxima!